Ok, então estamos na nossa reunião em gravação agora. Boa noite, pessoal, e obrigado por virem a esse nosso estudo. De igual modo, obrigado a quem estiver ouvindo essa gravação. E nós temos hoje, então, a continuação do nosso tema de Deus ou ego. E hoje nós estamos na sessão 2, o convite à cura. Sendo que nós já tivemos na semana passada a introdução e na terça-feira as dádivas da paternidade, que a gente estudou que, a cura é a nossa volta da consciência de quem que nós somos em Deus. Que o nosso problema, então, está no não reconhecimento de quem nós somos ou de quem é o nosso pai, porque o ego acredita que ele é o autor nosso, porque ele projetou um corpo e ele se acha, então, o autor nosso, porque ele é o autor do corpo, enquanto que Deus nos criou em espírito eternos, e a volta da cura da mente é esse reconhecimento. E hoje nós vamos, então, ter a continuação, que Jesus vai falar mais uma vez, especificamente, de como chegar à cura, de como aceitá-la e da necessidade disso. E para a gente começar, então, essa leitura comentada, vamos fazer aquele nosso minuto de aquietamento, que eu sempre peço, assim, para quem quiser acompanhar, que a gente dá aquela respirada mais pausada, porque isso ajuda a aquietar as nossas frequências vibracionais e nos deixa num estado mais alerta, onde nós conseguimos potencializar a nossa capacidade de aprender e de reter esse conhecimento na nossa memória, para que a gente possa ter ele às mãos no nosso dia a dia, quando os casos específicos nos batem na nossa cara. Então, para a gente aprender e manter esse aprendizado, nós queremos oferecer o melhor da nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo. Então, colocando ele no comando desse nosso momento agora de estudos, nós estamos prontos, então, para iniciar nossa leitura propriamente dita, porque já estabelecemos a nossa meta. E a nossa meta é que o Espírito Santo seja o nosso professor nessa hora de estudo. E nós vamos iniciar, então, agora, lá na página 209, no subtítulo O Convite à Cura. E começamos no primeiro parágrafo, que diz, vou dar um ok aqui, nós iniciamos então agora, se a doença é separação, a decisão de curar e ser curado é o primeiro passo rumo ao reconhecimento do que queres verdadeiramente. E a gente já viu nas nossas leituras e estudos anteriores, que a nossa vontade real, ela é a mesma vontade de Deus. Não, a nossa vontade real não é essa que a gente experiencia aqui no sonho ilusório. Aqui no sonho ilusório nós temos 1000 vontades, algumas paralelas, parecidas, outras são totalmente opostas, mas elas não condizem com a nossa real vontade, com a vontade daquele ser que é realmente a nossa identidade em Deus, do Cristo que nós somos. Então, se nós reconhecermos que a doença, ela é a separação, porque a doença, ela testemunha que nós nos rompemos de Deus,
porque nós fizemos algo diferente de Deus, porque Deus, em sua unicidade, ele não contém a doença, ele não criou a doença. E se ele não criou a doença e nós a experienciamos, então nós estamos experienciando algo separado de Deus. E com esse reconhecimento, a decisão de que nós queremos ser curados disso é o primeiro passo. E isso até é muito óbvio. Então, primeiro, nós temos que reconhecer a necessidade de sermos curados e querer a cura. Não basta reconhecer a necessidade, mas ainda querer se manter isolado ou afastado de Deus. Todo ataque é um passo para longe disso, então, para reconhecer nossa verdadeira vontade, que ainda é a nossa vontade no céu, e todo ataque, todo pensamento de ataque nosso nos afasta disso. Então, é um passo para longe disso, e cada pensamento de cura o aproxima. Então, cada pensamento de cura, ele está de acordo com a vontade de Deus. Embora que Deus não conheça doenças, porque ele não a criou, ainda é a sua vontade que o seu filho, que imagina estar doente, seja curado. Porque Deus, em sua unicidade, ele não reconhece porque ele não fez doenças, então é vontade dele que seu filho também não conheça, também não tenha essa experiência. O Filho de Deus tem tanto o Pai como o Filho, porque ele é ambos Pai e Filho. Então, aqui, Jesus está falando da unicidade perfeita, do nível 1, não no nível físico nosso aqui da experiência, mas no nível da unicidade, no nível da mente, onde o Filho de Deus, Filho de F maiúsculo, se refere a todos nós no céu. Então, todos nós temos o Pai e, ao mesmo tempo, temos o Filho, porque ele é ambos Pai e Filho. Unir ter e ser é unir a tua vontade com a sua, pois a sua vontade para ti é ele mesmo. Então, Deus, ao se estender, ao nos criar, se estendendo, ele nos dotou da mesma vontade dele. Então, ele estendeu também a sua vontade e ele deu ela a nós. E por isso que no céu, ter e ser são o mesmo. Nós temos Deus e nós somos Deus, porque nós ainda estamos íntegros nele. E a tua vontade é entregar-te a ele. Então, se a vontade de Deus é se estender a nós, a nossa vontade é também nós estarmos contidos em Deus. A nossa vontade no céu, a nossa vontade real é essa, é estar contidos em Deus. Porque na tua compreensão perfeita do Pai, tens o conhecimento de que há apenas uma vontade. Mesmo assim, quando atacas qualquer parte de Deus e do seu reino, a tua compreensão não é perfeita e o que realmente queres está, portanto, perdido para ti. Então, por isso que quando a nossa mente se identificou com um sistema de pensamento dual, onde tanto a saúde quanto a doença, porque há opostos no dual, pudessem fazer parte, nós não perdemos a nossa vontade, mas ela ficou perdida no sentido que a gente não a compreende mais, a gente não tem mais acesso aqui dentro do sonho da nossa vontade. A cura, então, vem a ser uma lição de compreensão, e quanto mais a praticas, melhor professor e aprendiz vens a ser. A própria palavra cura no curso, ela tem um significado diferente, não na palavra cura em si, mas a quem atribuir a cura, do que aqui no mundo dual, aqui no mundo físico. Porque aqui a cura, ela é entendida como curar ou o corpo físico, ou então o corpo psicológico, os pensamentos, mas de forma individual, do ser separado. Quando
E isso, então, acontece aonde? Dentro do nível físico, dentro do nível comportamental. Os pensamentos individuais aqui são no comportamento e o corpo está dentro do mundo físico. Quando o curso fala em cura, ele não está falando da cura individual do corpo ou do psicológico individual. Ele se refere à cura da mente. Por quê? Porque é a mente que é real, a mente que é eterna. É óbvio que um corpo não é eterno. E é óbvio que sem corpo nós perdemos a nossa identidade psicológica individual. Ela também, a personalidade e os outros corpos que nós temos individuais, que não é a questão, mas são todos ainda ilusórios, eles parecem nascer e parecem morrer. Então, não é essa cura que o curso se refere. O curso, cada vez que fala cura, ele está falando na cura na causa. E a causa está na mente. Lembrando que a mente não é a nossa experiência cerebral que nós temos aqui, não é o cérebro, não é os neurônios que pensam. E o que os neurônios fazem aqui são ligações que parecem que são eles que ativam os pensamentos. No entanto, isso tudo vem projetado da mente que está fora do espaço e do tempo. A mente criou esse universo, fez, ela não criou porque ele não é real, o universo, mas ela fez, ela projetou e ela mantém essa projeção. Então, a cura, ela vai para a mente. E a cura, ela parece ser individual nossa, porque a mente que é unificada, que é uma só, ela se fracionou ao se projetar para fora. E agora, cada pedacinho da mente, que nem um quadro que se quebra, e a gente recolhe todos os pedacinhos para tornar ele íntegro, para tornar ele um quadro novamente, a mente, ela também se desmembrou, e cada pedacinho precisa aceitar a cura do seu pedacinho, que é que nem pular o seu pedacinho de volta para o quadro, de volta para a mente unificada. Então, a cura, ela é na mente, mas ela vai de cada pedacinho da mente, cada aspecto da mente. Cada um de nós aceita a expiação para si mesmo, aceita que, na realidade, nós estivemos enganados, nós caímos no sono quando acreditamos no ego, quando acreditamos naquela ideia de separação. Porque a separação é impossível, nós ainda estamos em Deus. Então, a cura é aceitar na mente a expiação. Os reflexos dessa cura, enquanto nós estamos aqui, pensando que somos seres separados, os reflexos vêm para o corpo. O corpo acompanha isso como reflexo. Então, quando a mente é curada, o corpo acompanha junto, mas como efeito secundário, nunca como meta. Então, esse curso aqui, que tanto fala em cura, ele realmente nos ajuda também no físico, aqui, e no psicológico, mas por efeito secundário de nós irmos à causa. Só fiz essa breve explicação sobre cura, porque Jesus fala bastante de cura hoje nesse nosso tema. Por isso que eu até vou repetir aqui no 2. A cura, então, vem a ser uma lição de compreensão. A mente precisa, de novo, compreender o quê? Porque aqui em cima nós dissemos que quando entrou aquela ideia de separação, nós deixamos de conhecer a vontade de Deus e a vontade do Filho de Deus. E a cura, então, é a compreensão da nossa vontade. Aqui, no mundo individual, nós não conhecemos a nossa vontade do nosso ser real. E curar a mente é compreender essa nossa vontade, que ainda é a mesma vontade de Deus. E quem que guarda essa vontade para nós, aqui dentro do sonho, é função do Espírito Santo. Ele retém a memória dessa lembrança ou dessa compreensão. Então, a cura, ela vem a ser uma lição de compreensão, e quanto mais a praticas,
Então, quanto mais nós formos ao Espírito Santo levar o nosso pensamento equivocado para que ele o cure, melhor professor e melhor aprendiz. Melhor professor, porque nós, ao aprender, a gente estende isso aos outros. E aprendiz, porque aceitamos para nós mesmos essa cura. Se negastes a verdade, que melhores testemunhas da sua realidade poderias ter, além daqueles que foram curados por ela? Então, se nós negamos a verdade em nós, como que a gente poderia saber qual que é a verdade se a gente não, se não fosse pelos testemunhos dela? A Miriam levantou a mão. Ing, quando você diz que Sim. como se fosse um quadro, né, todo quebradinho, e que depois ele vai ser transformado, né, é aquilo que nós falamos em aulas passadas do oceano. Quando Também, chega... a ondinha, né, que pensa que está separada do Isso. oceano, sim. Quando chega nessa construção, aí já não tem mais individualidade. É isso? Sim, isso. Pode ainda ter, enquanto nós tivermos a experiência física, ainda tem uma individualidade vista no corpo, mas é uma consciência de que na mente já não há mais individualidade. O Espírito Santo que está em mim, está em cada um de vocês e é o mesmo, e a mente de Deus que habita em mim, habita em vocês e é a mesma. Não existem duas mentes de Deus. Perfeito. Gratidão. Certo. Aqui no 2, 3, eu vou ler o 2 de novo. Se negaste a verdade, que melhores testemunhas da sua realidade poderias ter, além daquelas que foram curados por ele, daqueles que foram curados por ela, então, quando a gente vai à verdade, isso cura a mente e os efeitos secundários se mostram aqui para nós, e é isso que vai comprovar. Jesus chama esse processo de milagres. Então, Jesus quer trabalhadores de milagres, como ele diz nesse curso. E o que é o trabalhador de milagres? Aquele que vai à mente, ele reconhece o pensamento faltoso dele e ele o leva ao Espírito Santo para a cura, e por efeito disso, as coisas aqui acompanham essa cura através das leis dos milagres. E isso testemunha a verdade e não a separação. O que é a verdade? Que nós ainda estamos unos ao poder de Deus, à mente de Deus. Mas certifica-se de incluir a ti mesmo entre eles, pois na tua disponibilidade para unir-te a eles está a realização da tua cura. Então, cada vez que nós viermos no irmão o Cristo nele, e isso cura o irmão, Jesus diz, certifica-te de incluir-te nisso. Saiba que tu também é o Cristo, não se veja separado dele, não ache que todos são merecedores da salvação, menos eu. Isso seria continuar acreditando na culpa do ego. Todo milagre que realizas te fala da paternidade de Deus. Então, por que todo milagre fala da paternidade de Deus? Porque o milagre é um efeito natural da mente do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é a voz por Deus. Então, o milagre só vem quando há o reconhecimento de que nós ainda somos filhos de Deus e não do ego, não de algo separado. Todo pensamento de cura que aceitas, seja do teu irmão ou na tua própria mente, te ensina que tu és filho de Deus. Então, tanto faz se é sobre nós mesmos, aqui, falando dos pedacinhos, dos fracionamentos da mente. Se eu vejo no irmão, ou se eu vejo na minha própria mente, a cura é a mesma. Em cada pensamento capaz de ferir, que mantens, onde quer que o percebas, está a negação da paternidade de Deus e da tua filiação. Então, cada pensamento de ataque que eu vejo, tanto em mim quanto no irmão, e se eu aceito como sendo real esse pensamento de ataque do meu irmão,
eu estou negando a paternidade de Deus. Eu estou dizendo que o meu irmão é filho do ego, ou seja, que ele é separado de Deus, e estou negando a própria paternidade de Deus para mim. E a negação é tão total quanto o amor. Não existe meio termo, não existe negar um pouquinho e amar um pouquinho. O amor, ele é 100%, porque ele é só da mente certa, mas também a negação é 100% porque ela é do ego, ela não permite a entrada do amor. Então, não há contaminação do ego no amor e não há amor dentro do ego. O que existe é oscilações entre um e outro na nossa mente. Não podes negar parte de ti mesmo, porque o resto parecerá separado e, portanto, sem significado. Por isso que Jesus sempre diz, um irmão só é suficiente para ser o nosso Salvador, se ele for verdadeiramente perdoado, desde que não tenha ninguém a quem eu não aceitaria. Se tivermos reserva a uma única pessoa a quem eu não gostaria que esta fosse o meu Salvador, eu não estou aceitando ninguém. Eu posso perdoar a humanidade inteira, mas se eu me negar a perdoar uma única pessoa, eu não perdoei ninguém. E sendo sem significado para ti, não vais compreendê-lo. E lembrar que a compreensão é cura. Então, se eu não vou compreender, eu não vou curar, não vou permitir a cura da minha mente. Negar o significado é falhar na compreensão. Então, falhar no significado da mente certa, da compreensão de quem que nós somos. Se nós falharmos nisso, então nós estamos não permitindo que a cura aconteça. Só podes curar a ti mesmo, porque só o Filho de Deus necessita de cura. Tu necessitas dela porque não compreendes a ti mesmo e, portanto, não sabes o que fazes. E aqui no sonho ou no físico, ninguém sabe o que faz. Por quê? Porque para acreditar que estamos dentro de um corpo, eu necessariamente preciso acreditar no sistema separado de Deus. E quando ele diz, novamente aqui, que toda cura ela é só para mim mesma, é mais uma vez uma prova da unicidade. Porque essa cura pode ser tanto aqui no mundo físico parecer que é do meu irmão, mas ela ainda é minha, porque a mente é uma só. Tendo esquecido a tua vontade, não sabes o que realmente queres. E ninguém que esteja aqui nesse mundo físico sabe o que ele realmente quer, porque ele está já, para começo da história, ele já está enganado por achar que ele é um ser físico, porque ele já está se vendo separado. Então, nós realmente precisamos de ajuda, e o Espírito Santo é essa ajuda que foi estendido por Deus. A Isabela levantou a mão. Oi, Isabela? Não, Ing, foi sem querer, desculpa. Então tá. Continuando aqui, então, no 4. A cura é um sinal de que queres tornar algo íntegro. Então, tornar o meu ser, a minha mente íntegra. E essa disponibilidade abre os teus ouvidos à voz do Espírito Santo, cuja mensagem é integridade. O Espírito Santo só tem uma mensagem, e ele sempre está atestando que o Filho de Deus ainda é tal como Deus o criou, que a separação, de fato, não aconteceu. Ele, o Espírito Santo, te capacitará a ir muito além da cura que empreenderias, pois ao lado da tua pequena disponibilidade para tornar íntegro, ele depositará a sua própria vontade completa e fará com que a tua seja íntegra. Então, é assim que a cura funciona. Se nós, obviamente, precisamos de cura, então, se nós estamos doentes, é porque a nossa disponibilidade de sabermos que somos um em Deus, ela é pequena, porque a gente optou por acreditar na separação.
Então, nós realmente precisamos de um Salvador, ou de uma integridade que faça em nosso nome esse retorno. E o Espírito Santo tem essa função. Então, ele dá a sua disponibilidade total de ver realmente o Cristo em nós, desde que a gente tenha uma pequena abertura para que ele o faça por nós. O que é que o Filho de Deus não é capaz de realizar com a paternidade de Deus em si? Apesar disso, o convite tem que partir de ti, pois certamente aprendeste que aquele que convidas como teu hóspede habitará contigo. Então, apesar do Espírito Santo estar na nossa mente, e ele está lá porque Deus o colocou, nem por isso ele pode avançar sobre a nossa vontade, nós ainda somos livres, para escolher contra ele, para escolher ficar no sistema do ego. Então, o Espírito Santo, embora que ele esteja na parte certa da nossa mente, ele só pode atuar a nosso favor ao nosso convite. Caso ele o fizesse sem o nosso convite, ele iria se opor à nossa vontade. E Deus desconhece duas vontades. Por isso que a vontade de um filho de Deus é tão sagrada quanto a vontade do Pai, porque só existe uma. Por isso que Deus permitiu que o filho pense que ele se separou, que é sempre o questionamento, o que o ego mais gosta de achar que ele vai derrubar o curso em milagres, é afirmar que Deus permitiu que o seu filho dormisse ou se separasse. Na verdade, o filho tem a mesma vontade do pai, e se o filho pensou deliberadamente, por vontade própria, algo impossível, e o filho escolheu acreditar nesse impossível, ele não tornou esse impossível real. O filho não se separou de fato, mas ele, pelo poder que é do próprio Pai, do próprio Deus, que o Filho tem o mesmo poder, ele agora acredita que ele o fez. Então, nós pensamos separação. E nisso nós somos livres para pensar que fizemos algo. E para sentir esses efeitos como se de fato tivéssemos feito. E agora o Espírito Santo, ele precisa aguardar o nosso convite, a nossa abertura, para nos ensinar que nós estávamos enganados, porque depois de acreditar nesse processo, não teve mais, nós jogamos fora a memória anterior, esquecemos da nossa realidade do Pai, e por isso nós não conseguimos mais lembrar da nossa identidade em Deus. Não temos mais como voltar sozinhos. Mas o Espírito Santo ainda guarda essa memória para nós, mas ele só pode trazê-lo ao nosso convite. E quando ele fala que nós vamos, aquele hóspede que nós quisermos, nós vamos convidar, e só existem 2 hospedeiros, então 2 sistemas de pensamento, 2 hóspedes da nossa mente, ego ou Espírito Santo. Eu sempre estou num, ou estou no ego ou no Espírito Santo. O Espírito Santo não pode falar a um anfitrião que não lhe dê as boas-vindas, porque não será ouvido. O hóspede eterno, que é o Espírito Santo, permanece, mas sua voz torna-se cada vez mais tênue em companhia alheia. Então, quando nós escolhemos escutar o ego, nós automaticamente tiramos o foco da voz do Espírito Santo. E aí ela parece tênue, parece que a gente não a ouve. Ele precisa da tua proteção, o Espírito Santo, só porque o teu cuidado é um sinal de que tu o queres. Então, o que é a proteção do Espírito Santo na nossa mente? Nós estar atentos como observadores a fixar ou a querer reter só os pensamentos do Espírito Santo e não do ego. Então, esta é a proteção. E não que o Espírito Santo seja frágil e precise de proteção, mas nós precisamos, porque isso é o convite do Espírito Santo. Se nós o protegemos, é porque nós o queremos.
Porque se nós não estamos no céu, não estamos no Espírito Santo, é porque estamos protegendo o ego. E isso faz com que o ego seja a nossa realidade. Então, agora precisamos aprender a vigiar a favor do Espírito Santo, tal como nós fizemos dentro do mundo físico, a favor do mundo físico, ou a favor do ego. Pensa como ele, como o Espírito Santo, aqui no 5.4, pensa como ele, mesmo que seja só por um momento. E isso que é a coisa boa. Nós não conseguimos pensar o tempo todo como o Espírito Santo, mas um instante pensado, aceita o pensamento dele, e a pequena centelha que vem a ser uma luz flamejante, que enche a tua mente de tal modo que ele venha a ser o teu único hóspede. Pensar como o Espírito Santo, dar aquela pequena abertura, permite que o Espírito Santo, ele venha a preencher de tal forma a nossa mente, que a gente fique ciente só dele, que a gente esqueça do ego, que a gente fique com essa certeza, com essa convicção de que o Espírito Santo é o sistema de pensamento nosso, o real, o verdadeiro, aquele que vai nos levar de volta à consciência de quem que nós somos no céu. Sempre que convidas o ego a entrar, e cada vez que eu não penso conforme o Espírito Santo estou convidando o ego a entrar, diminuis as suas boas-vindas. Então, cada vez que eu penso separação, cada vez que eu penso em individualidade, eu estou pensando como ego, eu estou diminuindo as boas-vindas ao Espírito Santo. Ele permanece, ele não sai da nossa mente, o Espírito Santo ainda está lá, mas tu terás te aliado contra ele. Qualquer que seja a jornada que escolheres empreender, ele irá contigo à espera. Então, por mais labirintos que a gente siga com o ego, o Espírito Santo sempre estará na nossa mente. Não existe um único momento, não existe o túnel mais escuro, o fim do fim do fim, onde o ego nos levou, nas mais profundezas escuridões, o Espírito Santo ainda está lá. A nosso único pedido, ele volta a iluminar a nossa mente. Então, isso também é maravilhoso. Nós não precisamos retornar a um status de mais ou menos bem na espiritualidade, para daí o Espírito Santo nos encontrar, para daí ele fazer os seus efeitos funcionarem. Então, nós podemos estar o mais afundado que a gente esteja no ego, o Espírito Santo nos acompanhou lá. E é lá que ele nos encontra, no nosso menor dos convites. E como que é esse convite? Pensar segundo ele. Parar o pensamento do ego, dizer, não, isso não pode ser assim. Eu aprendi, Jesus tu me ensinou que é diferente, o Espírito Santo tu me ensinou que é diferente. O SEM me ensinou que é diferente nessa situação, deve haver uma outra maneira. Pronto, já dei uma disponibilidade para o Espírito Santo iluminar meus pensamentos e, a partir daí, segue-se através dos pensamentos do Espírito Santo, e o resultado disso vai ser um milagre e vai ser a extensão de paz e de cura da mente, independente de onde a gente esteja. Podemos pensar que é o fundo do poço, o Espírito Santo está lá, aguardando o nosso convite. E isso que é coisa boa. Nós não precisamos retornar até uma estrada boa para daí o Espírito Santo nos encontrar. Ele nos encontra no lugar mais escuro, mais sombrio da mente, ou da nossa experiência. Ele está lá. Podes confiar seguramente na sua paciência do Espírito Santo, né, que ele está lá, pois ele não pode deixar uma parte de Deus. E nós ainda somos o Filho de Deus. E o Espírito Santo não pode abandonar o Deus, porque seria abandonar ele mesmo, e ele não pode deixar de ser ele.
Então, o Espírito Santo está conosco, seja na pior da situação ou na melhor da situação, o Espírito Santo está lá. No entanto, tu precisas de muito mais do que paciência. Então, o Espírito Santo tem a paciência infinita. Nós precisamos fazer o convite. Isso significa ter mais do que paciência, abrir-se para Ele. Nunca terás descanso enquanto não conheceres a tua função e não a cumprires, pois só nisso é que a tua vontade e a do teu Pai podem ser totalmente unidas. E nós já vimos também, nos nossos estudos anteriores, que no céu nós somos co-criadores de Deus. Então, nossa função real é criar. Mas aqui no sonho, a nossa função aqui no sonho, para dar esse convite ao Espírito Santo para podermos despertar, é o perdão verdadeiro. Então, a nossa função aqui é levar cada caso específico, ou cada pensamento que nos fere, o que a gente detecta que ele é totalmente contrário a Deus, que ele é separador, então ele é do ego, é nossa função levar esse pensamento e largar ele diante do Espírito Santo para que ele o corrija. E só fazendo isso, só nessa função, é que nós vamos voltar a nos reconhecer, voltar a ser felizes. Então, o ego, ele tem uma conotação de perdão, de que o perdão é uma coisa pesada, porque eu tenho que fazer isso, embora que não seja justo, na visão do ego. Na visão do Espírito Santo, nós só vamos ter descanso através de fazer isso, através de perdoar, porque pesado e injusto é nós manter algo entre nós e o nosso irmão, que é parte de nós. Então, nós manter separados nós e nós. Isso é pesado, isso é injusto. Então, quando a gente reconhece, pelo perdão verdadeiro, que o meu irmão ainda é parte de mim, isso libera todo o peso e nisso vem o descanso. Sem peso, nós somos leves. Vem o descanso. Então, nesse descanso, a vontade do Pai e do Filho são uma só, e ter o Pai é ser como Ele, e Ele se deu a ti. Então, ter a Deus é ser como Deus, porque no espírito, ou no céu, ou no nível mental, ter e ser são o mesmo. Então, nós temos a Deus e nós somos um em Deus. Tu que tens a Deus, tens que ser como Deus, pois a sua função veio a ser a tua como a sua dádiva. Então, se a função de Deus, função do amor é se estender, Deus deu a sua função para nós. Então, esta é a dádiva dele. Nós viemos a existir por essa dádiva. Convida esse conhecimento a voltar à tua mente e não permitas que nada o obscureça, a penetre. Então, esse conhecimento do céu, esse conhecimento que o Espírito Santo tem guardado para nós, convida ele, permita que ele volte à memória e não permite que nada do ego o obscureça, o penetre nele. O hóspede enviado por Deus, ou seja, o Espírito Santo enviado por Deus a ti, ensinar-te-á como fazer isso, se apenas reconheceres a pequena centelha e estiveres disposto a deixá-la crescer. Então, novamente, Jesus se refere ao Espírito Santo dentro da nossa mente como uma pequena centelha. Em cada um de nós tem um pensamento do Espírito Santo, e se nós permitirmos que ele nos ensine, que o Espírito Santo nos ensine, é essa pequena centelha, é o Espírito Santo que vai crescer, que vai iluminar a nossa mente. E na linguagem do curso, iluminar é conhecer. Nós conheceremos novamente a Deus e assim conheceremos a nós mesmos. Isso através de conhecer o irmão. Quem que o irmão é? Como filho de Deus. Assim nós nos reconheceremos e conheceremos novamente a Deus.
A tua disponibilidade não precisa ser perfeita, porque a sua é. Essa, então, outra coisa boa, o reconhecimento de que mesmo que a gente quisesse ter uma disponibilidade perfeita aqui, nós não conseguimos. Por quê? Porque nós já permitimos que a divisão faça parte do nosso sistema de pensamento. Nós acreditamos na separação. Nós acreditamos na divisão, no fracionamento da mente. Então, por isso que a nossa disponibilidade não pode ser perfeita. E nem precisa ser, porque a do Espírito Santo é. E a função dele fazer isso por nós. Não somos nós que fizemos a salvação, o retorno da nossa memória. É o Espírito Santo que faz, é a função dele. A nossa função é permitir. E a gente permite quando leva nosso pensamento para ele, quando abre o nosso pensamento para ele. Quando a gente toma conhecimento que nós temos esse pensamento e não o retém para si, o abre para o Espírito Santo. Se apenas ofereceres a ele um lugar pequeno, ele o iluminará tanto que tu permitirás que ele seja aumentado com contentamento. Um pensamentozinho de perdão sobre o menor dos pensamentos, o menor dos casos específicos que nós acreditamos. Se nós permitirmos pensar perdão conforme as linhas do Espírito Santo, que ele venha a ser a luz sobre esse, pode ser o mais diminuto dos pensamentos. Essa luz já vai se aumentar tanto que vai trazer um contentamento imensurável para nós. E através desse aumento, começarás a te lembrar da criação. Ou seja, vamos começar a nos lembrar da nossa condição de céu, da nossa condição de unicidade. Preferes ser refém do ego ou o anfitrião de Deus? É isso que Jesus quer que nós perguntemos em cada caso específico, em cada situação que nós temos à nossa frente e que a gente precisa tomar uma decisão. Eu vou condenar ou eu vou permitir que a cura venha? E para a gente decidir, porque o ego também, ele aparentemente tem muita força de vontade e parece que é muito bom, às vezes, continuar no ego. A gente sabe que é ruim, que está ferindo, mas ama permanecer nele. E aí Jesus nos ensina a usar essa técnica mesmo para nós convencer o nosso tomador de decisões. Nós, como observadores, decidir com quem que nós queremos ficar. Por isso que ele nos pede e pede para nós mesmos nos questionarmos se nós queremos ser reféns do ego ou anfitrião de Deus. Só aceitarás a quem convidares. Então, se eu quero continuar estando certo dentro das condições de um caso específico, eu estou permitindo que o ego permaneça. Mas se eu quero ao Espírito Santo, eu preciso levar essa questão, abrir ela para ele. Espírito Santo, eu não quero estar certo, eu quero ser feliz. Isso é abrir para o anfitrião de Deus. Estás livre para determinar quem será o teu hóspede e por quanto tempo ele permanecerá contigo. Então, para isso, o Filho de Deus é livre. Eu posso escolher o ego. Deus não me condena por isso. Mas eu mesma sofro por essa condição. No entanto, isso não é liberdade real. Então, eu posso escolher ficar com o ego ou o Espírito Santo. Mas isso não é liberdade real, pois ainda depende do modo como o vês. O Espírito Santo está lá, embora ele não possa ajudar-te sem o teu convite. E o ego não é nada seja ele convidado por ti ou não. Então, por isso não é uma escolha real entre o ego e o Espírito Santo. Porque o ego, ele é uma delusão. Ele é um sistema de pensamento equivocado que surgiu em oposição ao pensamento de Deus.
Então, ele não é real, ele não é verdadeiro. Então, aparentemente, ou seja, aqui no sonho eu posso sim escolher ficar no ego, nos pensamentos separadores, ou, ou escolher pelo Espírito Santo. E isso parece que é a única escolha que eu tenho aqui ainda, mas não é uma escolha real, porque, na verdade, se eu escolher o ego, eu estou escolhendo nada. E se eu estou escolhendo nada, então não é uma escolha. Então, na verdade, só existe o Espírito Santo. Então, eu estou ou escolho o Espírito Santo, ou então eu já escolhi pelo nada. O ego não é nada, ele, seja ele convidado por ti ou não, a liberdade real depende das boas-vindas à realidade. Dentre os teus hóspedes, só o Espírito Santo é real. Então, dentro do ego, nós não somos livres. O ego nos usa como marionetes para ele se perpetuar como sistema de pensamento. Não existe liberdade dentro do ego. A liberdade, como ele diz, liberdade real, só acontece quando nós convidarmos o Espírito Santo para nosso sistema de pensamento. Por quê? Porque ele fala a favor da nossa real vontade. Quando eu convido o ego para ser o meu professor aqui, no sonho, para ele ser o meu sistema de pensamento, eu estou contrariando a minha vontade do meu ser real, que ainda está no céu. E é aí que nasce todo o senso de conflito. Nós achamos que o conflito está aqui no mundo, nós achamos que o conflito está aqui porque não há concordância com aquilo que eu quero aqui no mundo, mas, na verdade, o conflito, ele está dentro da nossa mente, porque, como mente de Deus, a minha vontade é a vontade de Deus. Mas quando eu pensei em separação e passei a acreditar nisso, eu criei uma outra vontade. E aí há um conflito de vontades na minha mente, que o mundo apenas ele é um efeito espelho do que está na mente. O mundo e os acontecimentos específicos que acontecem para nós aqui, que são os casos específicos a serem perdoados, são apenas o efeito do conflito de vontades nossos, entre nossa falsa vontade de ser um ser separado, de ser com ego, e a vontade do Cristo que nós somos. Que, na verdade, não é um conflito, porque um não existe, só um existe, só o Espírito Santo existe. Então, nem sequer, esse é o conflito, que nem sequer é conflito. Olha que insanidade. E nós sofrendo aqui pelo que nem sequer existe. Tal é a insanidade do sistema de pensamento do ego. E aí o Jesus pergunta, e tu quer ser refém disso? E tu ainda defende o ego? Tu ainda tem medo da tua vontade? Tu ainda queres permanecer no inferno com o ego? A liberdade real depende, então, das boas-vindas à realidade. E a realidade é que nós ainda somos como Deus nos criou, e dentre os teus hóspedes, só o Espírito Santo é real. Conhece, então, quem habita contigo, meramente reconhecendo o que já está presente, e não te satisfaças com consoladores imaginários, pois o Consolador de Deus está em ti. O Consolador de Deus é o Espírito Santo, e nada mais pode nos consolar. Não é uma medicina física que não vai nos consolar, não é uma paz dentro de um mundo separado que não vai nos consolar, não é um sonho de saúde que vai nos consolar, não é um sonho de corpo que vai nos consolar, não é um sonho de bem-aventurança individual que vai nos consolar. É a paz que vem do Espírito Santo. Então, o convite à cura que a gente estudou hoje, então, é essa pequena abertura que nós damos ao Espírito Santo, e ele que é íntegro, ele preenche para nós, ele é aquela chama de luz que ainda está dentro de nós, e ela acontece quando nós abrimos os nossos pensamentos egóicos para ele, para colocar isso diante do seu julgamento. Com isso, então, nós concluímos aqui
essa sessão sobre o convite à cura, que o Espírito Santo, e é o mais importante aqui, é saber que o Espírito Santo está conosco em todo lugar, sempre, e que ele só precisa dessa pequena abertura, e aí ele já ilumina a nossa mente. Seja o pior dos lugares que a gente se encontre. E nós vamos continuar, então, semana que vem, que ele vai continuar falando da escuridão à luz. Então, dentro onde nós pensamos que estamos, a luz do Espírito Santo, que é uma continuação, então, da cura. E outra coisa, então, a cura é um processo mental. O efeito dela aqui no físico são as curas da nossa condição psicológica, da depressão e outros pensamentos, e da cura física também, que são efeitos secundários, mas isso apenas acompanha a cura da mente. A cura é onde está a doença, e a doença, ela nasceu num pensamento separado. A doença é, é um pensamento equivocado na mente. E a cura é permitir que esse equívoco seja desfeito. Isso é a expiação. Então, é disso que trata a cura quando Jesus fala de cura aqui no Curso em Milagres. Nós concluímos, então, aqui. Nós estamos prontos, nós temos agora nosso horário aqui de compartilhamento. A Goianita levantou a mão. O Ing, Oi. se a gente estava lá no céu, numa boa com Deus, como e quem está lá não conhece aqui, como que surgiu essa ideia de sonhar isso aqui? Isso não entra na minha cabeça. Nós não sonhamos isso aqui. Quem sonhou isso, quem nos deu isso aqui foi o ego. Nós sonhamos em pensar em fazer algo diferente a Deus. Nós não sabíamos que o ego ia nos dar isso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós não fizemos isso. E nunca vai entrar na cabeça como que fizemos, porque não fizemos. Esse que é o segredo da volta à sanidade. Nós não fizemos. No momento que essa compreensão entrar na nossa mente, nós estamos curados da ideia de separação. Nós não fizemos isso. Nós pensamos que pensamos, mas quando a gente pensou separação, e depois pensamos que pensamos, nós não pensamos um mundo tal como esse que nós estamos vendo aqui. Isso que nós vimos aqui, o ego nos ofereceu para nós sairmos da mente e ele se perpetuar como sistema de pensamento. E a volta da compreensão, e isso é uma jornada, Goianita, não é de um instante para o outro que isso faz sentido, mas cada vez que você se permite esse tipo de pensamento com o Espírito Santo, uma pequena partezinha, porque por causa da luz do Espírito Santo na nossa mente certa, cada vez mais isso vai começar a fazer sentido. Vai clareando, né? Certa, vai clareando. O ego nunca vai compreender, porque na compreensão, se ele compreendesse, ele seria desfeito. Ele é o oposto disso, ele nem quer que nós compreendamos. Deixa eu ver o Robson. Obrigada, Ing. Certo. O Robson? Boa noite. Eu quero só fazer um comentário sobre o que a Golanita, né, comentou, que esse é um pensamento, é um raciocínio que eu já tinha me indagado através de vários sistemas de metafísica, ciência cristã, Seitonolê, Advaita, né? Sobre essa origem, a origem do que aparentemente não foi criado, não foi criado, né? Que é esse estado que a gente vive de separação. Porque eu não entendi a questão da ilusão, né? De Maia, né? Como é que aquilo que é impossível de estar existindo pareça existir, né? Então, isso dá uma espécie de um nó na nossa mente, né? Então, um questionamento que ela sempre pensa há muitos anos, né? E quando eu conheci o curso, eu vi que é meio por aí. Entendeu?
Exato. Como no sonho, enquanto nós estamos num sonho noturno, agora falando aqui só do nível 2 da divisão, e durante o sonho eu penso, por exemplo, eu tô atacando alguém, ou alguém me ataca, eu sou ferida, ou eu ataquei, eu feri alguém. E aí eu penso, como que eu pude pensar em ferir, mas quando eu acordo, eu nem sequer pensei, isso é só uma imaginação dentro do sonho, eu nem sequer pensei isso. Então, um exemplo assim, então, o equívoco nosso é justamente uma questão de o poder do nosso pensamento acrescido à crença. Então, nós acreditamos que nós realmente tivemos um pensamento, e o pensamento tem poder, e quando nós, por decisão, como tomadores de decisão, nós decidimos botar a nossa crença em cima desse impossível, não damos atenção a que isso seria impossível, botamos a crença em cima e pronto, para nós parece que é real, embora que não tenha acontecido. Então, quando nós voltarmos a despertar, a gente vai saber que nunca aconteceu, de fato não aconteceu. O céu continua na eternidade, não houve um rompimento no eterno para nós ter uma experiência física para depois voltar para o eterno. Nunca houve esse espaço, nunca houve esse rompimento. É por isso que a gente diz que é uma jornada de consciência e não de realidade. Alguém tem mais alguma coisa para compartilhar? Deixa eu ver aqui no chat. Não, eu acho que é isso aqui. Bom, se é isso, então, nós podemos, então, aqui encerrar a nossa gravação. E semana que vem, então, nós temos nossa continuação, como já falei, né, da escuridão à luz, que é esse retorno da consciência. Na verdade, não é nem o nosso retorno, porque nós estamos no céu, mas a nossa consciência está fora. Então, o retorno da nossa consciência de quem nós de fato somos. E agradecendo essa oportunidade dessa hora de estudo aqui, a Flora ainda levantou a mão. Ing, é uma coisa assim que veio para mim, e eu sempre fiquei muito fascinada com o curso, devido a essa questão, porque antes, em outras linhas espirituais, havia essa sensação de separação muito forte, que houve um rompimento, e aí eu tenho que evoluir, fazer um monte de coisa para poder voltar a me reconectar com Deus, né, com a verdade. E o curso, ele trouxe uma explicação que a não dualidade tradicional não conectava com o meu coração e nem com a minha razão, que é essa questão que nós estamos no céu, mas nós estamos sonhando que estamos aqui, e que essa projeção, que não veio de Deus, mas veio de um pensamento distorcido, que gerou toda essa forma que a gente está olhando, inclusive os corpos, né? Mas simultaneamente, é simultâneo, não é ou uma coisa ou outra, é simultâneo. Então, é isso que eu achei fascinante, o curso, ele trouxe essa explicação, que houve um pensamento distorcido, uma escolha, e que estamos em Deus. Essa separação, ela jamais aconteceu, e que todo o nosso processo é de perdoar com a ajuda do Espírito Santo, e esse poder da nossa mente, porque a gente se sente, porque tudo isso aqui parece muito real para a gente, né? A experiência de estar aqui parece muito real, mas esse poder que o curso que Jesus vai trazendo para a gente, de que nós temos o poder, a gente pode começar a questionar.
tá, mas Jesus está dizendo que eu estou no céu, que eu sou exatamente o Filho Santo de Deus, eu e os meus irmãos, a gente começa a questionar tudo isso. Tudo bem, isso aqui parece muito real, essa experiência de estar aqui. Então, esse questionamento de uma forma experiencial, porque a experiência vai trazendo essa sensação de perdão, e aí, naturalmente, a gente vai acessando esse amor de Deus que está aqui agora, nesse momento. Então, que eu queria compartilhar, porque eu acho isso sempre muito fascinante, e isso abriu totalmente a minha devoção, e o sim total ao Curso em Milagres, a esse caminho, porque a gente não nega a experiência que parece muito real que a gente tem aqui, mas, ao mesmo tempo, a gente saber que estamos em Deus, que esse amor está aqui, que não importa o que a gente tenha pensado, o que a humanidade aparentemente pensou, continuamos em Deus. Então, isso é uma coisa muito, assim, muito fascinante. E esse poder, nós temos esse poder, porque parece que a gente é vítima do ego. O ego vem de uma ideia, esse sistema que a gente acreditou, que nós somos vítimas, porque tudo parece muito real, o sofrimento, os desejos, a experiência física, tudo parece muito real. Então, o ego, ele vem, como você falou em outro momento, né, com esse jogo, mas isso vem do próprio ego, mas por que Deus permitiu que você caísse nessa roubada? Né? Então, é como se assim, a gente fosse vítima. Nós escolhemos essa experiência numa mente insana, a gente escolheu estar aqui, né? A gente escolheu experienciar, a gente não sabia que a roubada era tão ruim, mas a gente escolheu. E é muito, muito fascinante isso, muito. Por isso que esse estudo é tão lindo, porque a gente vai se abrindo cada vez mais para sentir essa experiência do curso aqui. Exato. E para provar que nós estamos, que o sistema do ego está errado e o Espírito Santo, ou Deus, está certo, isso, Jesus nos convoca para sermos trabalhadores em milagres, e por isso que é um curso em milagres. Porque o que é um milagre? É um milagre que vai convencer nós, como tomadores de decisões, que o ego está errado, porque aquilo que o ego projetou para nos ferir, pelo perdão, liberta. Atrás de cada perdão tem um milagre. E esse milagre, isso que a Flora falou, agora nós temos algo, um estudo, um material que está nos comprovando de que o que ele diz está certo, através dos milagres, que é uma percepção com a mente certa. Então, e como é que a gente consegue isso? Só praticando, só permitindo, só levando ao Espírito Santo. Se não fizer isso na prática, a gente não vai sentir. Mas, e nós ditamos o ritmo, como praticando, quanto mais nós praticar, até na lição de hoje, ele falou isso, né, na nossa disponibilidade em praticar. E o bom é que nem precisamos praticar direito. É só querer que o Espírito Santo já fecha, já completa e já dá o milagre para nós. E não tem outro jeito de dizer que algo vai nos convencer do contrário dos pensamentos do ego. Só pela prática. É verdade. Isso. Então, pessoal, nós fechamos aqui 1 hora. Se ninguém tiver mais nada, deixa eu ver aqui no chat se nós temos alguma coisa. Acho que não. Então, eu vou encerrando aqui a gravação, agradecendo a participação de vocês. Agradeço também a quem estiver escutando essa gravação até aqui. E agradeço a Jesus sempre, ao Espírito Santo, a Deus por nos dar essa incapacidade de perder a consciência real, que é o Espírito Santo na nossa mente.